Nesse canal de Evangelismo hoje, eu venho compartilhar as boas novas. A reflexão do estudo de hoje é humildade, amor e unidade, a base do testemunho cristão. Hoje quero te fazer uma pergunta simples, mais profunda. Onde você se enxerga dentro da Bíblia? Muitas vezes lemos a palavra como algo distante, mas ela não é só passado, é um espelho do nosso presente. A teologia bíblica nos ajuda a entender isso, não apenas conhecer a história, mas nos enxergar dentro dela. Quando olhamos assim, deixamos de ser apenas leitores e nos tornamos participantes. E passamos a perguntar o que Deus revela aqui e o que isso exige de mim e você hoje. Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 2 ao 3, vemos mais do que um conselho, vemos o caráter de Cristo sendo formado em nós. Humildade, mansidão, paciência, amor e unidade. Então, fica a reflexão. Estamos vivendo isso ou apenas conhecendo de longe? Vamos não só entender isso nesse texto, mas permitir que ele transforme a nossa vida. O texto para a meditação aqui é Efésios capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Um pequeno contexto histórico. Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso em um contexto difícil. Uma igreja cercada por idolatria, influências pagãs e principalmente conflitos internos entre os povos irmãos. Por isso, ele não foca apenas em doutrina, mas em como viver junto em Cristo. Agora, ao chegarmos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3, é como se fosse desmontar cada palavra para entender o coração de Paulo. Ele começa falando de humildade, mansidão e paciência, atitudes internas. Depois ele vai para a ação, suportando uns aos outros em amor. E não para por aí. Ele intensifica dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito. Ou seja, exige esforço, intenção e compromisso. Paulo está mostrando que a unidade da igreja não começa sozinho. Ela precisa ser vivida e protegida diariamente. E isso revela algo profundo. Uma igreja forte não é aquela sem problema, mas aquela que decide viver como Cristo, mesmo em meio à diferença. Vamos olhar aqui para Efésios, como se estivesse desmontando cada palavra para entender aqui o coração de Paulo. O texto diz assim: assim diz o Senhor, seja completamente humilde e dócil, seja paciente, suportando uns aos outros em amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Perceba aqui os verbos e as ações. Quando Paulo nos diz, suportai-vos, aqui não é apenas aguentar alguém de forma fria. No original, carrega a ideia de sustentar, carregar o peso do outro com amor. Não é tolerar por obrigação, é permanecer por graça. O texto diz, procurando guardar. Esse verbo é intenso, significa esforçar-se diligentemente, empenhar-se com prioridade. Paulo não diz ser possível, ele diz faça disso uma missão. A unidade não é automática, querido, ela precisa ser protegida. Agora, veja as bases dessa prática, as disposições do nosso coração, o meu e o seu. Primeiro, humildade, reconhecer que não somos o centro. Segundo, mansidão, força controladora, não reagir no impulso. Terceiro, paciência prolongada com as pessoas difíceis. E o quarto, amor, um ambiente onde tudo isso acontece. Queridos, há também aqui uma preposição central pelo vínculo da paz, ou seja, a paz é o laço que mantém tudo unido. Qual a relação disso com Cristo? Essa unidade não começa em nós, meus irmãos, começa em Cristo. Nós somos um porque já fomos unidos a Ele, a Jesus Cristo. Cristo nos suportou na cruz. Cristo teve paciência com nossas falhas. Cristo nos amou quando éramos inimigos. Agora Paulo está dizendo,
Viva entre vocês aquilo que Cristo já fez por vocês. Nossa relação com o próximo revela a profundidade da nossa relação com Jesus Cristo. A implicação aqui é: se não consigo suportar meu irmão, ainda não compreendi o quanto Cristo me suporta. E viver sem buscar unidade é viver desalinhado com o Evangelho. Conflitos, orgulhos e falta de perdão enfraquece o testemunho. Uma igreja desunida, ela perde credibilidade e afasta pessoas. Uma igreja unida atrai, revela Deus e evangeliza até sem palavras. A unidade não é opcional, queridos, é estratégia do reino de Deus. Uma aplicação é: hoje, Deus nos chama para atitudes práticas do dia a dia. Ser menos ativos dentro de casa, valorizar mais as pessoas do que nossas opiniões, servir com humildade, perdoar mais rápido e evitar conflitos, fofocas e divisões. Precisamos lutar pela unidade da igreja, não pelas nossas próprias razões. Porque a verdade é essa: unidade não é sentimento, é decisão espiritual diária. E isso impacta diretamente o evangelismo. Antes de alcançarmos a rua, precisamos viver o evangelho dentro da igreja. Trabalhar junto, orar junto, discipular. Tudo começa aqui, dentro da igreja. Um exemplo prático é: se o irmão te fere ou discorda de você, ao invés de se afastar ou comentar com o outro, você decide conversar, perdoar e restaurar. Isso prova a unidade e mostra Cristo na prática. No fim, fica aí a reflexão: se não conseguimos viver em unidade entre nós, como convenceremos o mundo? Veja essa pequena ilustração. Imagine aqui um feixe de varas amarradas, separadas, são frágeis e quebra fácil, mas se junta, unida com o laço, torna-se forte. Esse laço é a paz. E quem mantém esse feixe unido não é a força das varas, mas o vínculo que a segura. Lição final: a unidade de que Deus nos chama a viver não nasce de afinidade, mas de transformação. Quem foi alcançado por Cristo começa a viver como Cristo. Isso não se prova nas palavras, mas de forma como tratamos as pessoas. A maior estratégia de evangelismo não é um evento, é uma vida em comunidade transformada. Quando o Espírito Santo une o coração, o mundo olha e percebe que Deus é real. Paulo aqui nos ensina, nesse texto da carta de Efésios, que o verdadeiro testemunho começa no caráter: humildade, amor e unidade. Uma igreja dividida, ela enfraquece a mensagem, mas uma igreja unida revela Jesus com poder. A lição final é: meus queridos, quando vivemos com humildade e amor, nos tornamos uma mensagem viva de Cristo para o mundo. E hoje, no evangelismo pessoal e coletivo, as pessoas não apenas ouçam sobre Jesus, mas vejam Jesus em cada um de nós. Desejo a paz e a graça de Jesus nesse canal de evangelismo.